hoje sobre batismo com o Espírito Santo. Estamos num dia festivo, vocês estão de parabéns, né? Todo mundo bem uniformizado. Deus continue abençoando. Acredito que vocês já receberam muitas palavras aqui durante a semana. Deus já fez presente e mais uma vez Ele se faz presente aqui para falar conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que quer isto dizer? E os outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Os irmãos podem se assentar. Jesus, após a sua morte e ressurreição, por 40 dias, ele andou sobre a terra e apareceu a muitos, conforme está aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3. E a ordem de Jesus a seus discípulos era que eles deveriam ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Os apóstolos e os discípulos se encaminharam então para Jerusalém e no cenáculo, o mesmo lugar onde havia sido realizada a última ceia, no dia da Páscoa. E esse grupo, composto aí por homens e mulheres, totalizando cerca de 120 pessoas, perseveraram em oração e nesse meio tempo também elegeram aí Matias para ser o substituto de Judas, que havia se suicidado. Então nós podemos observar aí, primeiro, o contexto da descida do Espírito Santo. Observe aí comigo, fique sua Bíblia aberta, no capítulo 2, verso 1, que diz: Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Haviam 3 festas, das festas principais do povo de Deus, haviam 3 festas, que reunia os judeus de todas as partes do império, em Jerusalém. A primeira é a Páscoa, a segunda é Pentecostes, e a terceira é Tabernáculos. E Pentateuco, ou Pentecostes, melhor dizendo, significa 50º dia. Ou seja, essa festa também era conhecida como a festa das semanas, ou a festa das colheitas, ou a festa das primícias. E essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então, uma multidão ali se reunia naquele lugar. E Jesus havia sido assunto aos céus 10 dias antes. E aquele dia, o dia de Pentecostes, o 50º dia,
Foi o dia em que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja. E nós temos a inauguração do que vem a ser a igreja sob o poder do Espírito Santo. O ministério de Jesus, né? Se nós formos pensar, ele atinge pelo menos 3 grupos principais. A multidão, que conforme nós vemos nos evangelhos, era de uma multidão de quase 5.000 homens. Nós temos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 6 e 7, que Jesus tinha ao todo 500 discípulos. Em Lucas capítulo 9 diz que dos 500 ele vocacionou 70, né, para irem pregar. Em Marcos capítulo 3, verso 13 a 18, diz que dos 70 ele nomeou, ele chamou, ele escolheu 12 para serem os seus apóstolos. Mas quando a igreja começou, havia apenas 120 pessoas, 120 homens. Isso é para nós até um pouco chocante, porque se nós pensarmos na magnitude do ministério de Jesus, e no fato de que no ministério de Jesus tantas pessoas foram alcançadas, a igreja começar apenas com 120 pessoas seria considerado para alguns um fracasso. Mas aqui ficou um alerta muito importante para nós, que ainda que os começos sejam tímidos, ainda que os começos não sejam talvez atendendo às nossas expectativas, foi através desses 120 que eu e você fomos alcançados pelo Evangelho. Foi através desses 120 revestidos de poder, que na primeira mensagem que Pedro prega, 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Então, às vezes a gente fica um pouco, tímido. Eu sou uma congregação aqui, a gente está num conjunto pequeno, a gente está fazendo um trabalho de oração aqui e tal, e a gente pensa que essas coisas, a gente fica olhando para os números, a gente fica olhando para as circunstâncias, e a gente pensa que não, é muito pouco. Meu irmão, se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver cheio do Espírito Santo, pode ser 120, pode ser 500, pode ter 3.000, pode ser uma pessoa só. Se o Espírito Santo de Deus nos visitar, coisas extraordinárias vão acontecer. Deixa eu dar um exemplo. Em 1906, um presbítero chamado Seth Joshua começou a orar a Deus no país de Gales, um país que é menor do que o estado brasileiro de Sergipe. E ele começou a orar a Deus porque ele queria que a sua nação, naqueles dias, recebesse um revestimento de poder. E ele queria que Deus levantasse dentre os mineradores, os metalúrgicos que existiam no país, que era a classe trabalhadora daquele país, que Deus levantasse dentre aquele país uma pessoa, para que Deus pudesse usar. E ele começou a orar, e Deus levantou quem? Evan Roberts. Evan Roberts, de uma família de metodistas, se converte aos 13 anos de idade, tem a sua experiência com Jesus, e um diácono da igreja começou a perceber uma fome e sede daquele jovem pela presença do Espírito Santo, pelas coisas de Deus. E aquele diácono, de uma visão extraordinária, porque tem gente que só abre a boca para dar a palavra de maldição, mas Deus levanta também aqueles que dão a palavra de bênção. Aquele diácono viu a sede e a fome daquele jovem adolescente e falou assim: você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ver coisas extraordinárias? Não perca nenhuma reunião de oração, não perca nenhum culto, não perca nada, busque a presença do Espírito Santo. E aquele jovem, 13 anos de idade, começou a orar a Deus. Não perdeu mais culto, não perdeu mais estudo. Aonde tivesse igreja ele ia. E o país de Gales era um país densamente protestante, mas havia uma frieza espiritual muito grande. Mas ele começou a orar a Deus. Dos 13 aos 26 anos de idade. Em dada altura do campeonato, ele, reunido com o pastor, com autorização, reuniu um grupo de jovens, que na verdade também adultos, e senhores e senhoras, crianças, e começaram a orar. E o Espírito Santo de Deus desceu.
Houve um derramamento do Espírito Santo no país de Gales. Sabe o que aconteceu? Nos primeiros 6 meses do derramamento do Espírito Santo que aconteceu no país de Gales, mais de 100.000 pessoas se renderam a Jesus. Sabe o que é isso? É quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, coisas extraordinárias vão acontecer. Inclusive, nesse contexto lá de 1906, no país de Gales, que vai influenciar o que aconteceu no avivamento da Coreia em 1907 e vai influenciar o que acontece em Azusa em 1906 e que deu origem ao que nós chamamos hoje de movimento pentecostal, o qual nós somos atingidos até hoje. Meus irmãos, o que nós estamos precisando nesses últimos dias é uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque se nós buscarmos o Espírito Santo, o Espírito Santo vai se manifestar no nosso meio. Só que houve o quê? O cumprimento da promessa. Olha aí comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 2 a 4. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Antes de nós avançarmos, nós precisamos retroceder um pouco aqui no Antigo Testamento, para a gente entender aqui o contexto dessa promessa aqui de Atos capítulo 2. Primeiro, o Espírito Santo agia no Antigo Testamento de forma pontual a juízes, reis, profetas, sacerdotes. Não havia ainda sido derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Inclusive há uma palavra, cunhada por um monge de 675 depois de Cristo, a palavra pericorese, que referia-se a uma brincadeira de criança, que nós conhecemos hoje como ciranda-cirandinha. Você reúne pessoas, numa roda, e a cada momento alguém está no centro da roda. E o que acontece? No começo da revelação da Escritura, você tem Deus no centro da roda. Depois você tem Jesus no centro da roda. E por fim nós temos o Espírito Santo no centro da roda. Então, no Antigo Testamento, ainda o Espírito Santo de Deus não havia sido derramado sobre toda a carne. É por isso que Davi, quando adultera, quando cai, ele, no Salmo 51, ele diz: não retire de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque foi-lhe concedido o Espírito Santo como rei. Como Sansão lá atrás perdeu o Espírito Santo por causa do seu pecado. Então, naquele contexto, o Espírito Santo era derramado pontualmente. Segundo, os profetas profetizaram sobre o dia que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo. Deixa eu ler aqui alguns textos para vocês entenderem isso. Havia uma expectativa profetizado pelos profetas de um dia que haveria um derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Observe aí comigo Isaías capítulo 32, verso de número 14 a 17, que diz: porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos, monteses e para pastos dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Ainda Isaías capítulo 44, verso de número 4 diz: agora pois ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre as ervas como salgueiro junto aos ribeiros das águas.
Ainda lá, o texto famoso de todos nós conhecemos, Joel capítulo 2, verso 28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E a dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Ou seja, havia uma expectativa profetizada pelos homens de Deus, levantados como porta-voz de Deus, que haveria um dia de um derramamento do Espírito Santo. Havia essa expectativa, havia esse desejo, havia essa esperança. Eu penso, e abre parênteses, que nós estamos perdendo essa expectativa. Parece que nós estamos vivendo num tempo que a gente acha que a gente tem condições de fazer as coisas sem o Espírito Santo. Deixa eu dar um exemplo. Você já viu moinho de vento? Você já viu um ventilador? Qual que é a força motriz de um ventilador? O motor. Você vai, conecta na tomada ali, ele produz o quê? O vento. E o moinho de vento? Moinho de vento tem que o vento soprar. Moinho de vento, para ele acontecer, para a roda girar, tem que o vento soprar. Derramamento do Espírito Santo não é ventilador. Derramamento do Espírito Santo é vento do Espírito soprando. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando a igreja está vivendo o tempo de viver cheio do Espírito Santo, aquilo que nós demoraríamos sozinhos para fazer em 10 anos, em 1 ano nós realizamos no poder do Espírito Santo. Por isso que não adianta a gente querer arregaçar as mangas. É por isso que a Bíblia diz lá em Zacarias que não é pela força nem pela violência, mas é pelo meu Espírito. Se a igreja brasileira, se a igreja dos últimos dias não buscar a presença do Espírito Santo, não tem como ter avivamento. Nós temos que ansiar pela presença do Espírito Santo. Essa expectativa deve ser alimentada todo dia no nosso coração. Terceiro, João Batista falou sobre o batismo com o Espírito Santo. Observe aí comigo o texto de Mateus, capítulo 3, versos 11 e 12. Eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a sua mão tem a pá, e a limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João capítulo 1, verso 29 a 34 ainda diz: no dia seguinte, João viu o Senhor, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testificando que este é o Filho de Deus. João Batista, lá nas margens do Rio Jordão, batizava com água, mas ele deixava claro: olha, vai vir alguém que é mais poderoso do que eu. Vai vir alguém que tem um poder mais do que eu. E ele não vai batizar com água não, ele vai batizar com o Espírito Santo. E não vai ser só com o Espírito Santo não, vai ser com o Espírito Santo e com fogo. João Batista anunciou isso, mas Jesus também falou sobre a descida do Espírito Santo. Observe aí comigo Lucas capítulo 24, verso 49, que diz: e eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 4 e 5 diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias.
Então perceba que havia toda uma expectativa desde o Antigo Testamento para o cumprimento dessa promessa. Jesus iria ao Pai, mas ele havia prometido que não deixaria os seus discípulos órfãos e lhes enviaria o Espírito Santo. E isso se cumpriu aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então observe aí comigo. Olha o que Deus diz, verso 2. E de repente, eu gosto disso na Bíblia. Eu gosto desses de repentes da Bíblia. Diz que de repente encheu toda a casa em que estavam lá sentados. Veja bem que o derramamento do Espírito Santo não acontece de forma planejada. Não tem dia, não tem data que o homem possa marcar para o Espírito Santo de Deus se manifestar, porque ele é soberano. Se ele quiser se manifestar, ele se manifesta. É no de repente. É no de repente. A prova disso é que todos estavam o quê? Assentados. Provavelmente em alguma refeição. Judeu ora de pé e de mão levantada. Mas de repente, o Espírito Santo de Deus decidiu visitar aquele povo. Aquele povo que estava ali 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus, clamando pela promessa do Pai, clamando pela descida do Espírito Santo. E de repente, meus irmãos, como nós temos que clamar a Deus para esse de repente? Como nós temos que pedir, Senhor, de repente batiza com o Espírito Santo, de repente cura, de repente salva, de repente liberta, de repente visita a tua igreja. Nós precisamos do de repente do Espírito Santo. Nós precisamos da liderança do Espírito Santo sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida. Oxalá Ele queira se manifestar no nosso meio nessa noite. De repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Esse foi um sinal de 3 sinais que são aqui manifestados em Pentecostes. Perceba que o texto não diz que houve uma ventania. O texto não diz isso. Mas que eles ouviram o quê? Um som, como de um vento veemente, impetuoso. Ou seja, o som foi um sinal interno, assim como as labaredas de fogo. Ou seja, só ouviu quem foi dado a ouvir. Só viu quem foi revelado a ver. Foi um sinal interno. Foi algo para os 120. Não foi algo para quem estava do lado de fora. Foi algo para quem estava do lado de dentro. A promessa do Espírito Santo é para mim. A promessa do Espírito Santo é para nós. A promessa do Espírito Santo é para a igreja. O mundo não pode ver, porque não viu nem o conhece, diz lá João capítulo 14, verso 16, 17. Meus irmãos, o Espírito Santo é uma bênção para mim, é uma bênção para você, é uma bênção para a tua casa, é uma bênção para a tua família, é uma bênção para os teus negócios, é uma bênção para a nação. O vento é um símbolo do Espírito Santo, e ele é invisível, não dá para descrevê-lo em palavras, mas nós sabemos que ele existe. Talvez nós não podemos provar, mas se você experimentar, você vai sentir. Quer dizer, é algo que você tem que viver, você tem que experimentar. Ele não tem um caminho certo, ele sopra para onde quer. Ele age soberanamente, livremente, poderosamente. Ele soprou lá na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa. Ele salvou o bandido, o traficante, ele salvou o prostituto. Por quê? Porque o vento soprou. Ele salva o pobre, ele salva o rico, ele salva o idoso, ele salva a criança. Porque o vento do Espírito sopra. Só se pode percebê-lo pelo toque. Quando ele causa em nós arrepios, nós o percebemos. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa e ele quer relacionamento. Ninguém pode receber o Espírito Santo senão pelo caminho da experiência. Alguém que talvez não creia no Espírito Santo ou no batismo do Espírito Santo, sabe por quê? Porque ainda não experimentou do Espírito Santo. Somente entende o Espírito Santo quem experimenta do Espírito Santo. Tem uma geração de gente que ainda não experimentou da grandeza, da bondade, da misericórdia do Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele é essencial para a vida humana. Ele é como o ar que nós respiramos. Depois que nós recebemos, nunca mais nós iremos poder viver sem tê-lo. Ele é o ar que nós respiramos, ele é o vento que sopra, é o que dá fôlego a nós, é o que nos dá vida. O crente sem o Espírito Santo, ele não é nada. A igreja sem o Espírito Santo, ela não é nada. Conta essa história do pastor, e foi assumir uma igreja, e falaram para ele: olha, essa igreja está morta. Olha, essa igreja está morta, essa igreja está morta. Ele falou: você é mesmo? Tá bom. Foi na funerária, comprou um caixão, colocou no meio da igreja, num culto de domingo, e colocou um espelho dentro do caixão. Os crentes curiosos chegavam, botava a carona lá dentro do espelho, dentro do caixão. E tô morto. Quem que morreu? Meus irmãos, será que tem crente aqui que está vivo? Será que tem crente aqui que tem o Espírito Santo? Será que a igreja está morta? Será que nós estamos num velório? Não, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui. Nós somos uma igreja viva. Ele que nos dá respiração. Ele que mantém a igreja de pé. Ele que lidera a igreja. O vento do Espírito tem que soprar na minha vida e na tua vida. Verso 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Olha só o texto. Mais uma vez, está aqui muito claro, que foram vistas por eles o que? Línguas repartidas como? Que de fogo. Ou seja, quem estava do lado de fora não viu quem estava do lado de dentro. A experiência foi para quem estava lá. A experiência foi interna. Eles viram labaredas como que de fogo. Só que eu acho isso lindo na Bíblia, porque Deus sempre se revela e sempre se revelou através do fogo. Ele selou a sua aliança com Abraão no meio do fogo. Ele revelou-se a Moisés através do fogo. Ele conduziu o povo pelo deserto por uma coluna de fogo. O seu altar não podia apagar-se. Quando Moisés consagrou o templo, o Senhor respondeu com fogo. Elias foi levado numa carruagem de fogo. Deus é como coluna de fogo ao redor do seu povo. Deus é fogo, seu trono é fogo, sua palavra é fogo. Ele faz os seus ministros labaredas de fogo. Jesus batiza com fogo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja em labaredas como de fogo. Nós precisamos do batismo com fogo. Meus irmãos, nós precisamos queimar. Essa é a verdade. Nós precisamos pegar fogo. Não dá para ser um crente frio, cinza, velha, fumar. Não, tem que ter fogo. Tem que ter fogo. Eu gosto disso aqui porque essa expressão aqui, batismo com fogo, você só vai encontrar em 2 versículos na Bíblia. Mateus capítulo 3, verso 11, e Lucas 3, verso 16. Olha lá o que diz Mateus capítulo 3, verso 11 e 12. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Há 3 assuntos aqui: batismo nas águas para arrependimento, que João fez, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. A palavra batismo, é por isso que nós da Assembleia de Deus, no dia do batismo nas águas, nós o quê? Mergulhamos a pessoa. Por quê? Porque a palavra batismo significa imergir, mergulhar. Então, meu amigo, se você recebeu o batismo, você está mergulhado no Espírito Santo. Você está afundado no Espírito Santo. Não dá pé não, você tem que mergulhar, nadar nas profundezas do Espírito Santo. Só que vamos lá. Jesus foi batizado com o Espírito Santo?
Sim. E no mesmo dia em que foi batizado nas águas. Às vezes a gente fala pouco sobre esse assunto, mas vou clarear somente agora. João Batista estava lá na margem do Rio Jordão. Jesus, 30 anos de idade. João Batista começou seu ministério 6 meses antes. Lembrando que havia uma diferença de 6 meses. Também começou com 30. João Batista vê lá Jesus, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá. Jesus se batizou por quê? O batismo de João era o batismo para o quê? O arrependimento. Jesus não tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender. Então Jesus estava cumprindo ali um protocolo. Inclusive João questionou Jesus. Não, mas é eu que tenho que ser batizado por você e não o contrário. Mas Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para cumprir a lei de Deus e a lei dos homens. Jesus foi batizado não pelos seus pecados, ele não tinha pecado, ele foi batizado pelos nossos pecados, pelos meus pecados e pelos seus pecados. E nesse dia, não bastasse o batismo nas águas, diz que acontece um fenômeno extraordinário, em que a Trindade se manifesta. Jesus está nas águas, e uma voz surge do céu, eis o meu filho amado a quem eu me comprazo. E diz que o Espírito Santo, pela primeira e única vez na Bíblia, se manifesta de forma corpórea em uma pomba, simbolizando o que? A santidade e a simplicidade e a pureza de Jesus. Então você tem a Trindade manifestada ali. Ou seja, o batismo de Jesus, e aquele momento era o momento da unção, que Jesus estava recebendo como juiz, né, como rei, profeta e sacerdote. É o que estava habilitando ele a operar sinais, prodígios e maravilhas. Porque se você ler lá no Evangelho de João, o primeiro milagre realizado por Jesus foi o quê? Numa festa de casamento, nas bodas de Caná. Transformação da água em vinhos. Antes disso ele não havia operado nenhum milagre. Isso vai acontecer depois o quê? Do seu batismo e do seu revestimento de poder. De modo que quando ele sai do batismo, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz não é levar ele na Disney. Não é levar ele no parque de diversões, leva ele para o quê? Para o deserto. Para o quê? Ser tentado pelo diabo. Ele recebeu ali a unção, o poder, a autoridade do Espírito Santo. Agora eu digo, a Bíblia diz o quê? Quem que vai batizar com o Espírito Santo? Jesus. Deus batizou Jesus com o Espírito Santo, lembrando que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então naquele momento, e nós entendemos isso, a Trindade Santíssima, mas como eu estou dizendo, tem que cumprir protocolo. Ou seja, ainda Jesus como homem aqui na terra, ele não usurpou ser igual a Deus, ele precisava de revestimento e poder, ele precisava do Espírito Santo. Meu irmão, se Jesus que precisava do Espírito Santo, você acha que tu não precisa? Se Jesus que é Jesus precisava do Espírito Santo, que dirá eu e você? Aí Jesus foi lá, recebeu o batismo com o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Aí o que diz a palavra de Deus? Que quem que vai batizar os seus discípulos com o Espírito Santo é quem? Jesus. Deus batiza Jesus com o Espírito Santo e Jesus batiza os seus discípulos com o Espírito Santo. Mas o que com o Espírito Santo e com? Fogo. Agora vai a parte mais bonita da história. Por que os discípulos de Jesus precisavam receber o batismo e a evidência tinha que ser o fogo? Porque no batismo de Jesus, a pomba manifestada simbolizava a pureza e a santidade de Jesus. Mas na vida do discípulo, o fogo não é o fogo que consome, é o fogo que purifica, é o fogo que transforma, é o fogo que liberta, é o fogo que dá vida, é o fogo que conserva. Meus irmãos, sabe por que nós precisamos do batismo com fogo? Porque é o fogo que vai trabalhar no meu caráter e no teu caráter. É o fogo que vai manter eu de pé e você de pé. É o fogo que vai trabalhar no meu caráter e no seu caráter. É o fogo que vai nos manter aquecidos. E é onde o crente cheio do fogo do Espírito Santo, o fogo vai se espalhando, se espalhando, se espalhando. Por quê? Porque ele está em chama, ele está pegando fogo. Meus irmãos, nós precisamos pegar fogo. Nós precisamos pegar fogo. Isso é tão poderoso porque a Bíblia fala de um fogo de graça, que é o fogo que os discípulos recebem como evidência do batismo do Espírito Santo, mas ele fala de um fogo de juízo. Quando ele diz, olha, ele tem a pá em sua mão, e ele vai separar o trigo da palha. O trigo vai para o celeiro, a palha vai para o fogo. Só que aquele fogo já não é fogo
de purificação. Aquele fogo já é fogo de juízo, já é fogo consumidor. E está se referindo ao quê? Aqueles que não têm a presença do Espírito Santo. Quando você pega fogo, meu irmão, o fogo do Espírito Santo, ele queima você, mas ele não te consome. Mas quando você está sem a presença do Espírito Santo, o fogo te incinera, ele acaba com você. É por isso que não dá para mexer com um crente cheio do poder do Espírito Santo, porque quando ele está pegando fogo, não fica perto dele, não mexe com ele, não fala mal dele, não se levanta contra ele, porque ele está pegando fogo. E o fogo que não for o fogo do Espírito vai queimar o fogo. Nós precisamos pegar fogo. Vou terminar. Última evidência. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O vento, o fogo e agora o quê? As línguas. Essa evidência aqui já é uma evidência para os de fora, porque todos entendiam conforme o idioma deles. Inclusive, essas línguas aqui é glossolalia, é dialetos, é idiomas. Haviam pessoas de várias nacionalidades naquele contexto. Era uma língua para habilitá-los evangelisticamente, missionariamente, para que eles pudessem ir. Eles entendiam, inclusive, falar das grandezas de Deus. A evidência que é o quê? O falar em línguas. Revestimento de poder do Espírito Santo. Deixa eu contar para vocês aqui. No dia 15 de novembro de 2008, num culto dos jovens, lá na igreja do Vale das Acácias, eu tinha 12 anos de idade. E foi quando eu recebi esse revestimento de poder. E naquele dia, foi o dia em que eu pude falar em novas línguas. É um dia marcante. Quem já viveu essa experiência sabe disso. A gente nunca mais esquece. É um dia que marca a nossa vida. Eu me lembro que quem pregou naquele culto havia falado sobre Abraão sacrificando Isaac. E havia sido feito um grande apelo sobre arrependimento de pecados, mudança de vida. E naquele dia eu comecei a orar a Deus e pedir a Ele o batismo com o Espírito Santo. E quando fizeram aquele apelo para vir à frente, daqueles que queriam receber o batismo com o Espírito Santo, não pensei duas vezes, eu já estava lá na frente. E o grande medo daquele que não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo é o quê? É falar em línguas o quê? Na carne. Esse é o grande medo. Porque alguém que não entende o que é o Espírito Santo, que não entende o batismo do Espírito Santo, alguns aí que falam de coisa, não sabem de nada, sabe que o maior temor do pentecostal é falar em línguas e não ser do Espírito. Há um temor muito grande de Deus da parte de nós. Só que só quem está aqui no nosso meio entende isso. O povo acha que falar em línguas é só chupar bala house, pegar na vassouriana. Não é isso não. Falar em língua estranha é dom do Espírito Santo. E eu me lembro que debaixo de muitas lágrimas eu clamava o Espírito Santo: Senhor, tira esse medo do meu coração. Toca na minha boca, para que eu possa falar em novas línguas. E o Espírito Santo desceu sobre mim e eu falei em novas línguas. Só que há um mistério aqui, que eu vim descobrir depois. Os líderes dos jovens, olha como é maravilhoso. Sábado vai ter consagração. Que horas mesmo? 7 horas. Pega a dica agora que eu vou falar para você. Os líderes dos jovens eram 2 casais. Fizeram um propósito entre eles, em segredo, pedindo uma resposta, uma direção de Deus, se era da vontade de Deus que eles estivessem na liderança do cônjuge. E o sinal que eles queriam que um dos jovens recebesse o que? O batismo com o Espírito Santo. Eles começaram a interceder. Meus irmãos, toda descida do Espírito Santo precede uma busca pelo Espírito Santo. Se você quer ver pessoas falando em novas línguas, você tem que buscar a presença do Espírito Santo. Um pastor muito conhecido, famoso, um homem cheio de Deus, ele e a esposa dele fizeram um acordo quando os filhos nasceram. Olha, nós não vamos falar em línguas estranhas perto dos nossos filhos até que o Senhor os batize com o Espírito Santo. Porque a gente não quer sugestioná-los a isso. A gente quer que o Espírito Santo de Deus realize isso.
E ainda quando eles eram crianças, receberam o batismo com o Espírito Santo. E alguém pergunta, mas de onde eles viram isso? É o Espírito Santo! Meus irmãos, o dom do Espírito Santo é para hoje! É para a igreja de hoje! É que agora nós podemos buscar a presença do Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus vai se manifestar sobre nós. Nós estamos falando de orar sem cessar. Orar sem cessar. Mas nós temos que buscar o quê? Revestimento de poder. Precisamos buscar a autoridade dos céus. Se nós queremos nessa geração fazer a diferença, tem que buscar mais a presença do Espírito Santo. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa, é somente a presença do Espírito Santo que é o suficiente. Alguém quer fazer tanta coisa, tanta pirotecnia, tanta coisa, falta do Espírito Santo. É falta do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo de Deus está presente, é diferente. Quando a presença do Espírito Santo é diferente, você não precisa forçar ninguém. Ó, levanta a mão. Não, quando você está cheio do Espírito Santo, você levanta a mão. Não, você não precisa dizer, olha, cutuca o teu irmão, faz raiva no teu irmão. Não, porque o Espírito Santo está dentro de você. É Ele que convence o pecado do homem, da justiça, do juízo. Não tem palavra que a gente fica aqui jogando no púlpito aqui para fazer você acreditar, não. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. É uma mãe que está tratando lá com o filho, é um marido, é uma situação. Meu irmão, conversa com o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele habita dentro de nós. Ele diz a palavra lá em Romanos capítulo 8, verso 16, o mesmo Espírito, letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, que somos o quê? Filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está dentro de cada um de nós aqui. Você quer a melhor pessoa para tratar do meio dos seus dilemas, do meio do seu... É o Espírito Santo, meu irmão. Não tem outra coisa, não. É o Espírito Santo. Fique de pé. Como que termina esse texto? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que são debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e a Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, que quer isso dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Aquele evento chamou a atenção tanto de quem estava de dentro como de quem estava de fora. Meus irmãos, a igreja revestida de poder, ela incomoda. A igreja revestida do Espírito Santo, ela incomoda. Conta-se a história de um ateu que morava do lado da igreja. E todo mundo conhecia esse homem ali, daquela rua ali, resistente à fé. E aí um dia a igreja teve um incêndio, pegou fogo. E aí veio a vizinhança, todo mundo com um baldinho de água para apagar o fogo. Aí o pastor olhou para aquele homem e ficou surpreso, o que ele estava fazendo lá. Aí o pastor chegou nele e falou assim, nossa, mas olha, que prazer ter você aqui, que alegria ter você aqui, acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui. Aí aquele homem respondeu assim, é porque é a primeira vez que a sua igreja pega fogo. Meus irmãos, se nós pegarmos fogo, alguém vai ter que vir reparar. Alguém vai perceber, tem alguma coisa diferente naquele lugar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer queimar. Meus irmãos, essa noite passada dormindo, e uma palavra ficou na minha mente: descompressão.
Aí eu fiquei pensando nisso, descompressão. Descomprimir é você afrouxar, né? Algo que está comprimido, você dá uma afrouxa e solta ali para dar aquela, né? Aí eu fico pensando nos nossos dias. Nós estamos tão cheios de tantas coisas. Nós estamos com a nossa mente cheia de tanta coisa. Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, a nossa mente ali matutando milhares de coisas. Parece que não tem espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Parece que não tem espaço para o Espírito Santo trabalhar na nossa mente. A gente tem que descomprimir. Sabe como você descomprime? É orando. É você buscando a palavra de Deus. É você adorando o nome do Senhor. É você contemplando a beleza e a santidade dele. É adorando e exaltando a ele. Quando você vai soltando aquilo que não presta e vai colocando aquilo que presta, é diferente. Porque a própria palavra Espírito diz o quê? Pneuma, que vem da origem da nossa palavra, o que é pneu. Ou seja, ser cheio do Espírito é ser dominado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, batismo com o Espírito Santo é ser dominado, ser controlado, ser dirigido pelo Espírito Santo. E não é só falar em línguas, não. Ele muda a tua vida por completo. Porque é o Espírito Santo de Deus que produz em nós os dons do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que faz o que nós venhamos dar o quê? Fruto do Espírito. É Ele que nos guia em tudo. Nós precisamos ser mais cheios do Espírito Santo. Eu quero orar com vocês. De maneira bem rápida. Quem quiser receber uma palavra